Já imaginou transformar a realidade da sua comunidade, melhorando a educação, trabalhando junto à prefeitura em ações ou mesmo criando um projeto de lei, tudo ao alcance de um clique? Pois é, as redes digitais de fato aproximaram os cidadãos da participação política e social. Mas e a educação e a escola? Será que elas sabem aproveitar essa oportunidade que é única? Pessoal, se a gente falasse de cidadania digital há 10 anos, iam chamar a gente de malucos, né? Mas também eu fico pensando num celular desse que pode filmar os bastidores de um programa de TV em Full HD, também era uma possibilidade muito remota, né? Mas, de fato, a e-cidadania ou a cidadania digital é uma realidade não só para os cidadãos, mas para os governos entenderem melhor a população, né? O programa de hoje foi interessante. A equipe do Idade Mídia foi à rua conhecer o Colab, que é uma plataforma que une causas e pessoas. E depois, aqui no estúdio, a gente vai ter um papo muito interessante com a Ana Lívia Arida, que há muitos anos trabalha com a participação social via redes. Léo, vamos cortar para o nosso mini-doc de hoje? A tecnologia, ela é o canal, a forma e para quê, e o fim para que eu vou utilizar essa tecnologia e toda essa conectividade é o que importa, né? A verdade agora não é mais a verdade XYZ, a verdade agora é completamente aberta e múltipla, não tem mais como eu controlar isso. O país tem vários desafios também e a tecnologia às vezes parece que não é a solução, mas eu acho que é preciso entender que a inovação e a tecnologia são ferramentas para solucionar esses problemas. Sou pernambucano, nasci em Recife, né, me formei em publicidade, sou publicitário. Em casa tive um contato muito forte com a gestão pública, né, pois meus pais passaram grande parte da vida deles, né, no serviço público e sempre tive uma vontade muito grande de desenvolver e construir algo. E me especializei em marketing digital. A partir desse momento, comecei minha jornada de empreendedor. Eu passei por um choque grande no momento em que eu fui viver e morar fora do país. E eu tive a chance, né, em Londres, de conhecer um território extremamente democrático e construído, né, para a população. Nesse momento, quando eu volto para Recife, uma realidade completamente diferente. O empoderamento do cidadão e da população interferia muito, né, na definição da construção desse território mais favorável a ele. E é nesse momento e nessa trajetória que a gente identifica, né, que existia uma grande ansiedade e um grande engajamento da população em querer participar da construção da sua cidade e faltava, sim, um canal, uma ponte, uma forma desse cidadão, né, se relacionar. É nesse momento que a gente cria o Colab, né, como uma rede social para a cidadania. O Colab é uma startup que tem o objetivo de engajar o cidadão, né, de um lado, e levar a gestão colaborativa para os governos do outro. A partir desse momento aí, construindo uma relação positiva que beneficia justamente esses dois lados ali. Do lado do cidadão, a rede social para a cidadania. O cidadão pode colaborar fiscalizando demandas que ele encontra no dia a dia na cidade, né, como uma calçada irregular, como uma lâmpada apagada. E do outro lado do balcão, a gente leva um programa de gestão pública colaborativa para possibilitar que justamente os governos fomentem, né, e se utilizem desse engajamento cidadão para construir uma cidade melhor para as pessoas, né? O Instituto Corrida Amiga é uma organização social atuando pela mobilidade a pé, pela acessibilidade de todas as pessoas. Mas não tem como a gente estimular o transporte ativo não olhando para os problemas da cidade. E um deles é relacionado à calçada. A partir de 2017, a gente começou a usar a tecnologia do Colab. A partir disso, a gente começou a encaminhar os relatórios em todas as cidades ao poder público, às secretarias responsáveis, às subprefeituras, né? A pessoa baixa o aplicativo Colab, ela tem que achou uma irregularidade na calçada, tira a foto e depois o Colab ele passa todos esses dados mapeados para a gente. Todo esse processo, né, de você trazer o cidadão para ele se sentir dono do seu território, ou seja, um protagonista no processo de construção daquele território, no momento em que ele decide o equipamento público que ele quer que seja colocado e em muito pouco tempo aquele equipamento é implementado, né, no município, ele entende que ele tem um poder, sim, e que a participação dele tem um poder. E a partir desse momento ele começa também a trazer um exercício de educação cidadã constante para ele. As
pessoas estão se conectando cada vez mais, né? A presença nas redes sociais do cidadão é muito forte, né? Então a gente entende que o brasileiro, sim, é um povo que tem a tendência de estar ali presente nas redes sociais, mas a gente tem que trabalhar como a gente vai utilizar esse tempo que ele passa lá para fazer uma prática de cidadania, né? E um outro desafio é uma lógica de conectividade. Então a gente sabe muito bem que algumas populações têm um tempo curto de vida digital, conectada, na verdade, que dura ali 10 dias mais ou menos. Depois acaba o crédito que ela tem ali, ela passa basicamente ali 20 dias completamente desconectada. Então a gente precisaria também mobilizar para uma política pública de conectividade, né, para diversas regiões do país. Eu acredito muito que no momento em que as organizações, as escolas, as universidades começam a compreender que tecnologia é justamente um instrumento poderosíssimo para colaborar com um processo de educação cidadã. E aí sim a gente talvez consiga chegar numa lógica de visão ideal, né, para que cada um colabore e entenda que a posição e a postura de cada um interfere sim, né, na vida dos outros ali naquele território. Como a internet pode nos aproximar da ação social e política? Hoje o Idade Mídia recebe aqui a Ana Lívia Arida, que é advogada de formação e sempre envolvida nas questões de cidadania e redes, né, Ana? Ela liderou movimentos como a Delegacia da Mulher 24 Horas e a Paulista Aberta, são movimentos muito importantes, assim como o Minha Sampa, né, que foi uma organização que causou muito impacto social na região de São Paulo. Eu conheci a Ana Arida agora, mas parece que eu já conheço há muito tempo, devido justamente às redes sociais, que dão essa falsa impressão de intimidade, né, Ana? Muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje. Prazer é meu, estou super feliz de estar aqui com vocês. Como você enxerga o potencial das redes sociais, sobretudo para a ação social e política? Eu enxergo de uma maneira bastante positiva, porque as redes sociais permitiram que as pessoas tivessem mais acesso, de um lado, ao que os governos estão fazendo, como que as políticas estão sendo decididas, que leis estão sendo discutidas, permite que as pessoas se conectem umas às outras de uma maneira muito mais rápida, então encontrem outros grupos que têm interesses parecidos e também organizem ações coletivas. Não acho que a internet e essa conexão digital substitui o presencial. Tem uma dimensão ali da conversa, do olho no olho, de você conseguir pensar uma coisa mais de longo prazo, que é bem legal também quando a gente consegue fazer face a face com outras pessoas. Mas, de um modo geral, eu acho que a gente deu um salto em termos de participação e engajamento por causa da internet e das redes sociais. Sabe, Ana, aqui, falando em escola e falando em participação, o Idade Mídia é também um laboratório de criatividade, comunicação e inovação, é o LabMe. E a gente tem esses jovens fantásticos aqui que são participantes do LabMe, que ajudam a gente a fazer o programa e agora vão fazer perguntas a você. A minha pergunta é em relação a essa tecnologia que visa discutir política pública e cidadania. Você acredita que é possível inserir ela no projeto pedagógico das escolas? Como tudo, a gente tem que aprender a participar. Do mesmo jeito que a gente aprende matemática e português, a gente também precisa aprender participação. A gente precisa entender como é que o Estado funciona para poder participar. Seria essencial que a gente tivesse dentro da escola uma formação mínima de como é que o Estado funciona, como é que as leis são feitas, como é que as políticas são decididas. Quem tem poder em relação a quê? Porque normalmente o que a gente aprende é o seguinte, quando você faz 16 anos, você vai lá e você pode votar. E parece que participar é isso, é simplesmente votar uma vez a cada 2 ou 4 anos. A escola, na minha visão, deveria ensinar como é que as políticas são organizadas, como é que o poder está organizado e qual que é o nosso papel como cidadãos. Aonde é que são os momentos em que a gente pode, de fato, contribuir, interferir, dizer isso sim, isso não. Quando a escola tem como oferecer, né, acesso aos meios digitais, eu acho que ela vai um passo além. Não só porque ela pode ensinar os alunos o que dá para participar, seja nessas consultas públicas, seja indo em audiências públicas, seja se organizando digitalmente, mas também ela ensina os alunos a lidarem com o mundo digital. Até onde o aluno que não tem tanto acesso aos meios tecnológicos, ele é prejudicado na participação nas políticas públicas? Não é só através da internet que a gente participa. Então, eu não acho que a e-cidadania vai substituir a cidadania, né? E que a e-democracia vai substituir a democracia. A gente vai participar digitalmente, mas a gente vai participar presencialmente. Então, muitas vezes, a coisa começa através de uma organização que ela é no bairro, que ela é com os vizinhos.
E aí a participação começa você identificando qual que é o nosso problema, qual que é a nossa demanda, o que a gente quer, como é que a gente então vai levar a nossa demanda para quem tem poder de decisão. E é óbvio que a internet facilita porque você pode fazer pesquisas e tal, mas se você não tem isso, você pode descobrir isso de outras maneiras. A gente não começou a participar no dia que a internet surgiu, a gente já participava antes. Então eu tenho um componente que eu acho que é da colaboração, que é da auto-organização, que é da formação de comunidades, que é super importante para a participação e que independe da internet, que vale mais da gente se entender como protagonista desse processo, a gente olhar e falar, eu tenho poder, eu posso mapear os problemas, eu posso propor soluções, eu vou organizar as pessoas que eu conheço e eu vou levar essa demanda a quem decide, com internet ou sem internet. Você acha que a escola ou a educação formal, ela está pronta, ela já abraça ações como essa? Como que essa realidade que a gente está tratando entra na escola, se é que entra digitalmente? Tem escolas que já têm práticas bastante interessantes de deliberação conjunta, de eleição, de formação de conselhos. Eles estão fomentando a participação de alguma maneira, mas eu ainda não vi muito isso casado com o digital. O que a gente às vezes exercita na escola é um reflexo daquilo que a gente vai poder lá na frente exercitar fora da escola. Se a gente ensina os alunos que eles não podem falar, não podem ter opinião, que eles têm que cumprir as regras que foram impostas, que eles não têm voz, como é que depois a gente quer que eles saiam da escola e sejam cidadãos ativos, que têm voz, que participam da vida da sua comunidade, que são protagonistas e que propõem mudanças? Porque tem um elemento muito importante, eu acho, das redes hoje, que é a possibilidade de todo mundo ser testemunha. E todo mundo mostrar uma visão diferente do que está acontecendo através da sua gravação. A mídia ninja estourou em 2013 por causa disso. Porque enquanto as redes tradicionais estavam filmando uma versão do que estava acontecendo, a mídia ninja estava ali acompanhando as manifestações e mostrando outras visões do que estava acontecendo. Como que a gente pode utilizar a mídia social para flagrar as coisas que a gente quer em relação às nossas manifestações, levar isso também pro espaço de mídia e como que a gente se protege também? Realmente, hoje a gente tem um risco hoje em estar na internet, porque você tem muitos grupos que, não só que usam redes falsas, que usam robôs para replicar uma mensagem. Por isso que eu falei da educação, a gente tem que entender como é que a internet funciona, que essas presenças estão lá. Agora, eu não deixaria de fazer por causa disso, acho que eu faria com cuidado. Então, sempre pensando que a gente gostaria para o mundo fora da internet se replique no mundo da internet. Então, se fora da internet a gente valoriza o diálogo, a gente valoriza a busca por soluções comuns, a gente quer posicionar, mas a gente também quer ouvir. Eu acho que vale pensar em como que a gente leva isso para o âmbito da internet também. Fazer da internet uma arena civilizada de debate que pode, de alguma maneira, nos ajudar a encontrar soluções comuns que sejam boas para todo mundo. Como você enxerga, Ana, o futuro disso? Quer dizer, para onde essa participação digital tem caminhado? Eu acho que cada vez mais as pessoas acompanham o que acontece na política, as pessoas querem se manifestar, elas querem participar. E eu acho que a internet dá um canal para isso. Você pode criar a sua própria petição, você pode criar uma hashtag. O que eu tenho dúvida em relação ao futuro é em que medida que a gente consegue juntos formular planos, formular ideias. Porque uma coisa é você dizer, sou contra, sou a favor. A outra coisa é dizer, bom, beleza, isso não, mas então o quê? Talvez o próximo passo, se a gente está pensando em aprofundar a democracia, seja pensar como é que a gente, então, se encontra para discutir os nossos sonhos de futuro. Obrigado, Ana, pela sua participação, foi incrível. O prazer foi todo nosso. Hoje a gente fica por aqui. Eu aproveito para agradecer aos estudantes do Centro Belas Artes de São Paulo, que participam do LabMe, que é a nossa experiência de educação midiática que faz o programa Idade Mídia. Usem a hashtag Idade Mídia para dar prosseguimento aos debates do programa. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!